Meu irmão não sai do quarto há 2 meses. Depois que abri a porta, descobri o motivo. Eu odeio falar sobre isso com as pessoas. Me irrita como meu irmão age. Ele foi o pior irmão que eu poderia pedir. Isso, até eu abrir a porta dele. Ao longo de toda a nossa infância, éramos inseparáveis. Brincávamos e passávamos o tempo juntos o tempo todo. As coisas eram felizes. Tudo mudou quando eu tinha 11 anos e fui diagnosticado com leucemia. Pelo que eu vi, Ryan foi praticamente esquecido pela minha família. Meus pais me visitavam constantemente no hospital, ficando ao meu lado durante a maior parte da quimioterapia. Mesmo quando estavam em casa com Ryan, só pensavam e falavam sobre mim, meu irmão, com uma expressão perturbada ao me ver na cama do hospital. Da primeira vez que ele me viu, parecia arrasado. Deve ter sido difícil ver seu próprio irmão nesse estado. À medida que mais visitas aconteciam, a expressão em seu rosto mudava. Sua face parecia difícil de ler, quase como se tivesse algo em mente. Na época, não dei muita importância. Felizmente, entrei rapidamente em remissão e estou livre do câncer há cerca de 5 anos. Toda a família ficou emocionada, incluindo Ryan. Pouco depois de ser liberado do hospital, meus pais revelaram que estavam enfrentando problemas financeiros e ambos teriam que voltar a trabalhar. Eu tinha 11 anos, meu irmão tinha 13, então confiaram em nós para ficarmos sozinhos em casa. Nunca esquecerei o rosto de Ryan quando nos contaram. Ele parecia absolutamente arrasado. Foi a partir desse momento que nossa relação começou a mudar. Ryan ficou distante e recluso. Ele ficava mais irritado e não parecia querer estar perto de mim. Na época, achei que era parte da adolescência dele. Embora esse comportamento tenha continuado pelos próximos 5 anos, foi apenas há cerca de 3 meses que seu comportamento começou a ficar mais estranho. Começou depois que ele terminou o último ano do ensino médio. Quando as férias de verão começaram, ele passou muito mais tempo em seu quarto. O quarto dele fica no subsolo da casa, então ele sempre tem sua privacidade. Pouco tempo depois do fim da escola, comecei a perceber alguns sinais estranhos. Lembro-me de estar no sofá assistindo televisão. Ryan não estava em casa e meus pais estavam trabalhando. Quando Ryan chegou em casa, ele estava carregando algum tipo de recipiente. Não consegui ver o que havia dentro, pois estava coberto por um lençol branco. Perguntei o que era, mas ele me disse claramente que não era da minha conta. Ele levou o recipiente misterioso para o quarto dele. Depois, voltou lá fora para o carro e voltou com outro recipiente ainda coberto por um lençol branco. Ele continuou assim mais algumas vezes, trazendo mais recipientes cobertos. Neste ponto, eu estava extremamente curioso, mas não queria incomodá-lo perguntando novamente. Quando ele terminou de pegar os recipientes, ele voltou ao carro e voltou com mais coisas. Desta vez, eram muitos sacos de comida e água engarrafada. Todos os alimentos eram não perecíveis, como pão, enlatados e biscoitos. Por fim, ele desceu as escadas e trancou a porta. Eu estava confuso, mas não estava muito preocupado. Comecei a ficar alarmado. No dia seguinte, quando ele ainda não tinha saído do quarto, bati na porta, ouvindo ele gritar para eu ir embora. Tentei abrir, mas não consegui. Devia ter feito algo para trancar por dentro. Eventualmente, meus pais também ficaram preocupados. Tentaram abrir a porta, mas Ryan os convenceu a não se importarem. Ele disse a eles que era adulto e que tinha comida e água para se sustentar. Eles cederam, sem querer discutir depois de um longo dia de trabalho. Eu, no entanto, me recusei a desistir. Todos os dias eu tentava convencê-lo a sair, mas ele sempre gritava para eu ir embora. Finalmente, cerca de um mês depois, desisti. Outro mês se passou e Ryan ainda não tinha saído do quarto. Nenhum de nós tentou tirá-lo de lá, pois sabíamos que ele apenas nos xingaria. Durante a noite, minha mente frequentemente divagava e pensava em Ryan. À medida que o tempo passava, meus pensamentos ficavam mais e mais paranoicos e eu começava a ficar preocupado. Foi por volta do segundo mês que decidi que já era o suficiente. Acordei cedo naquela manhã e não consegui voltar a dormir. Meus pais estavam trabalhando e só estava eu e Ryan em casa. Silenciosamente, desci as escadas e fui em direção à porta do quarto de Ryan. Bati suavemente. Silêncio. Bati mais forte, mas ainda não obtive resposta. Tentei chamar pelo nome dele, mas ainda fui recebido com silêncio. Continuei batendo, eventualmente batendo na porta. Fiquei realmente assustado, encostei a orelha na porta e percebi algo. Ouvi um som que parecia um zumbido abafado.